Olá, eu sou o Thales. O episódio começa com Tony Stark falando para os outros Vingadores que alguns membros da Hydra invadiram um armazém da SHIELD e estão ameaçando detonar tudo se os Vingadores não libertarem o Caveira Vermelha. Como estavam mais próximos, Tony Stark mandou a localização para o Capitão América e o Falcão. Eles têm trabalhado muito em dupla enquanto os Vingadores não estão reunidos, e Capitão América diz que nem vai precisar de reforços para lidar com esses agentes da Hydra sem o Caveira Vermelha. Falcão menciona que se eles realmente detonarem aquele lugar, uma bomba que tem lá dentro irá detonar tudo numa área de mais de 50 quilômetros quadrados. Tony vai ficar da torre dos Vingadores observando tudo e se deliciando com aquelas batatas fritas. Capitão e o Falcão se aproximam da base que o pessoal da Hydra acabou de tomar e vemos que alguém observava tudo de longe. Esse alguém era o próprio Soldado Invernal. Tony Stark hackeou o sistema daquele armazém para falar com o pessoal da Hydra, dizendo que eles vão entregar o Caveira Vermelha, mas era apenas para distraí-los. Logo, ele apagou todas as luzes e os alarmes soaram. Falcão destruiu uma parede e invadiu o lugar para começar o combate. Ele foi seguido pelo Capitão América, que disse que os agentes da Hydra sempre têm surpresas e o Falcão tem que ficar de olhos bem abertos. Eles já haviam programado aquela bomba para detonar e o Capitão América terá que desarmá-la. O Falcão ficou tomando conta daqueles agentes da Hydra, só que foi pego de surpresa por um robô. Esse robô conseguiu remover as asas do Falcão e arremessá-lo para fora do armazém. Ele vai cair no meio do oceano ou nas pedras. Tony não tem nenhuma ideia. Capitão América tem que desarmar a bomba. Tudo que o Falcão pode fazer é tentar cair na água. Por sorte, Capitão América aparece voando com as asas do Falcão e consegue salvá-lo. Mas e a bomba? Ela estava prestes a explodir. Capitão América teve que dar outro jeito. Ele amarrou a bomba em sua pequena moto voadora que arrastou ela para o meio do oceano e ela detonou sem que ninguém perdesse a vida. Falcão ficou impressionado, pois isso foi tudo muito legal, só que o Capitão América não parece nem um pouco feliz. Falcão percebe isso e o chama para dar um jeito nos últimos agentes da Hydra que ficaram lá, só que Capitão América fala que já deu um jeito em todos eles e não continua mais conversando. O Soldado Invernal observava tudo isso e depois saiu correndo. Na Torre dos Vingadores, Falcão tentou conversar com o Capitão América, que não queria falar nada e disse que não quer mais trabalhar em dupla com o Falcão. Tony Stark apareceu querendo mostrar algo que descobriu para o Falcão e também para pedir ajuda para reconstruir o Arsenal. Eles nem sabiam que lá no alto da torre, quem estava invadindo o sistema de segurança era o próprio Soldado Invernal. Tony mostrou tudo que já descobriu a respeito do Arsenal, mas o Falcão nem prestou atenção em nada. Ele então disse que já fez várias missões com o Capitão América e achou que os dois podiam ser parceiros, da mesma maneira que a Viúva Negra é parceira do Gavião Arqueiro, mas o Capitão não gostou da ideia. Tony então perguntou se o Falcão sabia do que aconteceu com o antigo parceiro do Capitão América, o Bucky. Falcão disse que não sabe de tudo, apenas que ele não sobreviveu à guerra. Tony Stark disse que tem mais coisas a respeito disso do que ele imagina e manda o Falcão perguntar os detalhes para a Viúva Negra, pois ela decorou todos os arquivos antigos. Assim que o Falcão sai daquele lugar, vemos que um dispositivo tocou a perna do Homem de Ferro e deu uma descarga elétrica que o fez desmaiar. Gavião Arqueiro nesse momento estava fazendo uma aposta com o Thor. Se ele conseguir acertar aquela ervilha dentro da narina do Hulk com um peteleco, ele será o dono da TV principal da sala para sempre. Como isso seria praticamente impossível, Thor aceitou a aposta e o Gavião Arqueiro começou. A ervilha saiu ricocheteando por toda a sala e encaixou certinho na narina esquerda do Hulk. O gigante Esmeralda, que estava dormindo, acordou imediatamente e ficou tão irritado que arremessou um sofá contra o Gavião Arqueiro. O homem desviou e o sofá acabou destruindo a televisão. Foi tudo à toa. Hulk ainda quer partir para cima dele, só que de repente uma granada caiu no meio dos três. De dentro dela saiu uma fumaça roxa que colocou os três para dormir. Viúva Negra ainda estava lá tentando interrogar o Caveira Vermelha, mas ele ainda não fala coisa com coisa e o Falcão apareceu para perguntar para a viúva a respeito do antigo parceiro do Capitão América, o Bucky. Quando ouviu esse nome, Caveira Vermelha repetiu e a viúva fala que o Bucky nunca mais foi o mesmo depois que o Caveira o pegou. Acontece que o Capitão América achou que havia perdido seu parceiro durante a guerra, mas na verdade foi o Caveira que colocou suas mãos nele, apagou sua mente e o transformou em um objeto letal vivo. Esse é o Soldado Invernal. Até hoje, Capitão América se culpa pelo que aconteceu.
De repente, os alarmes da torre começaram a tocar. Nem Tony nem Jarvis estão respondendo ao comunicador. Sabendo que se for um invasor, ele irá atingir o circuito principal do alarme, Viúva e Falcão vão correndo até lá. Quando eles saíram, Caveira Vermelha falou o nome do Bucky e logo o Soldado Invernal apareceu à frente dele. Capitão América já estava de olho nos monitores das câmeras de segurança, mas não conseguia identificar o que estava acontecendo. Quando viu a Viúva e o Falcão, perguntou quem estava de olho no Caveira Vermelha. Até que de repente tudo começou a tremer. Eles correram para ver o que era e descobriram que o jato dos Vingadores estava saindo da torre e depois fez a volta para atacá-los com seu próprio sistema de ataque. Tony Stark acordou bem nessa hora e viu a sala da torre sendo destruída pelos disparos. A Viúva diz para ele que é o Caveira Vermelha lá dentro destruindo tudo na torre. Tony nem pensa duas vezes, ele sai correndo e salta da torre enquanto sua armadura se monta ao redor de seu corpo. Eles precisam tirar essa nave das ruas da cidade para que ninguém seja ferido. Capitão fala que não tem certeza de que é o Caveira Vermelha por trás de tudo isso. O homem começa a sair da torre e o Falcão quer ir junto, só que o Capitão o manda ficar ali tomando conta das comunicações enquanto ele sai sozinho. Enquanto estava perto do jato dos Vingadores, Tony Stark mandou a Viúva Negra acordar o Hulk, o Gavião e o Thor, pois eles vão precisar de ajuda. Afinal, o Caveira Vermelha não pode perder a vida, pois ele é a única chance deles de derrotar o Thanos quando ele chegar. A Viúva então foi lá e utilizou eletrochoques para acordar o pessoal. Tony ainda estava distraindo o jato dos Vingadores e conseguiu fazer uma abertura nele com um de seus mísseis. O Falcão entrou por essa abertura e descobriu que não tinha ninguém lá dentro. Alguém estava pilotando remotamente. O jovem conseguiu retomar o controle rapidamente e pousou na Torre dos Vingadores. Agora a pergunta que fica é: onde está o Caveira Vermelha e o Capitão América também? Vemos que o Caveira estava sob a posse do Soldado Invernal nos túneis do metrô e Capitão América chegou até eles. O homem quer saber por que o Soldado Invernal está fazendo isso e ele responde que é por vingança. Capitão América tenta conversar com ele, o chamando de Bucky e dizendo que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Mas o Soldado Invernal diz que Bucky não existe mais graças ao Caveira Vermelha. Agora existe apenas o Soldado Invernal. Capitão América mesmo assim diz que os Vingadores precisam do Caveira Vermelha para defender o planeta Terra, mas Bucky não vai deixar ele se aproximar. Os dois já foram parceiros durante a guerra, mas agora Capitão é apenas alguém em seu caminho e Bucky não vai hesitar em eliminá-lo. Mesmo assim, o Capitão América insiste dizendo que a Terra está sob ameaça cósmica e o Caveira é a única chance de salvar o planeta, mas Bucky não tá nem aí para isso. Ele efetua um disparo contra o Capitão América para poder deixá-lo desmaiado. O homem pega o metrô junto do Caveira e diz que na próxima vez não vai ser apenas para desmaiar. Quando o soldado vai colocar o Caveira num helicóptero, Capitão América o acerta com o escudo. De alguma maneira, ele conseguiu se levantar e chegar a tempo no metrô. Os dois então começaram um embate impressionante e o Capitão América ficava o tempo todo tentando acessar o coração do Soldado Invernal, falando que mesmo que o Caveira tenha mudado sua mente, ele ainda é o mesmo por dentro e sabe o que é a verdade. Mesmo assim, o soldado conseguiu derrubar o Capitão América e disse para ele que tudo que Steve o ensinou no passado é uma mentira e o Capitão América sabe disso. Soldado Invernal então foi fugir dali com o Caveira, mas antes efetuou um disparo para destruir a ponte à frente do trem. Agora o Capitão não poderá segui-lo e tem que ir até o motorista do trem para falar para ele acessar o freio de emergência. Depois o Capitão já ia caindo para fora do trem, mas o Falcão o salvou e os outros Vingadores apareceram. Gavião Arqueiro efetuou uma flechada na traseira do trem para amarrar uma corda e o Thor e o Hulk cada um pegou numa ponta dessa corda para ajudar a desacelerar o gigantesco trem. Eles não conseguiram, a ponta ainda ficou prestes a cair lá do buraco, mas Tony Stark chegou para ajudar e eles conseguiram parar o trem. Hulk então empurrou o trem de volta para um lugar seguro enquanto Tony Stark ajudou a remover os passageiros. Capitão América pergunta como o Falcão sabia onde ia encontrá-lo. Ele deve ter hackeado a sua senha do sistema de segurança. E aí o Falcão fala que a palavra senha não é uma boa senha. Graças a isso ele conseguiu encontrá-lo através do GPS. E a Viúva Negra chega dizendo que colocou um rastreador no Caveira Vermelha assim que o capturou. Só que o Soldado Invernal deve ter desativado esse rastreador. Talvez o Falcão consiga ligá-lo remotamente. Tony então se aproxima para perguntar pro Capitão América se o Falcão o faz se lembrar de seu antigo companheiro Bucky. Capitão fala que tudo que aconteceu com o Bucky é sua culpa, ou seja, é sua culpa também que eles perderam o Caveira Vermelha e também a chance de salvar o planeta Terra. Tony Stark, entretanto, diz que se o Capitão América quer se culpar por alguma coisa, deve ser pelo fato de se distrair e esquecer de lutar contra os vilões junto de seu parceiro Falcão. Nesse momento, o
próprio Falcão encontrou a localização do Caveira Vermelha. Capitão América pegou um jetpack para poder ir na frente e o Gavião ficou triste, pois ele queria. Vemos que o Soldado Invernal estava prendendo o Caveira Vermelha em um míssil nuclear e encontrou o localizador que a Viúva Negra implantou nele. Depois de destruí-lo, Soldado Invernal implantou diversas localizações falsas ao redor do mundo para tentar enganar os Vingadores e começou o lançamento daquele míssil. Os Vingadores ainda estavam se aproximando. Vemos que o Hulk estava com o pé na cadeira do Gavião Arqueiro e o homem se irritou. Era por isso que ele queria o jetpack e ficou cheio de inveja ao ver o Capitão América voando e fazendo manobras. Nesse momento, o Falcão perdeu o sinal do GPS do Caveira e eles perceberam que Bucky lançou diversos mísseis ao mesmo tempo para poder distraí-los também. Tony Stark avisou que eles precisam ser desativados em 2 lugares praticamente ao mesmo tempo para poder serem desativados. Falcão imediatamente parte para cima do primeiro míssil e o desativa muito rápido. Tony Stark ficou até impressionado. Os outros Vingadores vão dar conta de desativar os outros mísseis e depois de destruir alguns, Thor fica se perguntando o que aconteceu com o Soldado Invernal para ele odiar tanto o próprio país a ponto de querer destruí-lo junto com o Caveira Vermelha. A Viúva explica para ele que o Caveira entrou na mente do Bucky e mudou algumas coisas lá. Ela então fala pro Gavião Arqueiro que tem um brinquedo para ele ali na traseira de seu veículo. O homem fica todo animado achando que era um jetpack, mas a Viúva diz que é algo muito melhor. Vemos então que era um objeto letal modificado lá do planeta do Thanos, uma espécie de balestra alienígena. Com ela, o Gavião consegue acertar os propulsores de um dos mísseis. Tony Stark aparece para brigar com ele, dizendo que tem que acertar os 2 alvos que ele falou ao mesmo tempo. Capitão América e o Falcão desativaram o próximo míssil. O homem então se aproximou do Falcão e pediu para ele localizar um míssil que esteja indo para a Bielorrússia. Falcão disse que consegue fazer isso, mas quer saber por que Bielorrússia. E o Capitão América explica que é a localização da base da Hydra, onde o Soldado Invernal teve sua mente modificada. Falcão então encontrou esse míssil e percebeu que tem 2 corpos presos nele. Deve ser o Soldado e o Caveira. Capitão América diz que vai dar um jeito no Caveira e manda o Falcão dar um jeito nos outros. Thor e Hulk estavam lá desativando outros mísseis também, e o Capitão América chegou onde o Caveira estava preso. Ele, entretanto, foi atacado pelo Soldado Invernal. O homem vai fazer de tudo para derrubar o Capitão América, e quando o míssil se alinha com o horizonte, Capitão volta a partir para cima dele. O Caveira se escondeu lá dentro do míssil e os dois continuaram no embate. Capitão fala que milhões de pessoas inocentes irão perder a vida por causa do Bucky. Ele não é desse jeito, isso é algo terrível. Soldado Invernal fala mais uma vez que o Bucky perdeu a vida. Ele não teve a chance de decidir o que aconteceria. O Caveira Vermelha tirou essa chance dele. Hulk partiu para destruir mais um dos mísseis, só que errou seu alvo. Thor teve que acertar o lugar certo e em seguida Tony Stark acertou o próximo. O Capitão ainda está no embate contra o Soldado, dizendo que ele ainda tem a escolha de poder desistir de tudo isso, mas o Soldado Invernal não tá nem aí. Ele continua descendo o cacete no Capitão América. O homem quer se vingar do Caveira de qualquer maneira. Ele então aponta o seu braço em formato de objeto letal contra o Caveira e o Capitão América vai lá para defendê-lo com seu escudo. Só que na verdade, o soldado fez um buraco no míssil e saltou para fora para se salvar. Agora, além de salvar a si mesmo, o Capitão América ainda vai ter que levar o Caveira. Por sorte, o Falcão estava passando ali perto. Ele conseguiu desativar aquele míssil e ainda dar uma carona pro Capitão e pro Caveira. Capitão agradeceu por essa ajuda e o chamou de parceiro. Vemos que logo depois disso, os Vingadores prenderam o Caveira e Capitão América pediu desculpas pro Falcão por causa de toda essa bobeira que ele fez. Ele agora sabe que o Falcão não é como o Bucky e não vai acontecer a mesma coisa com ele. De repente, o Hulk atravessa a parede com o Thor, achando que foi ele que comeu o seu guacamole. Todos sabem que foi o Tony Stark, mas o Homem de Ferro fala que já é quem paga todas as contas da torre e não vai aceitar essa culpa para livrar os outros. Obrigado por assistir, até o próximo!